Oi gente, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e eu vim fazer esse vídeo para falar um pouco sobre a questão da problematização das coisas, né? Então eu vejo muito na internet que as pessoas discordam muito, né? Mas discordam sem argumentos. E a rede social, ela é formada de uma maneira que ela incentiva as pessoas a comentarem, né? E comentários pequenos, ou até mesmo postar um meme como um comentário, né? Mas o que eu vejo pouco acontecer, na verdade, é um diálogo sincero, né? Porque apresentar problemas é muito fácil, todo mundo tem problemas, todo mundo consegue expor problemas. Se a gente começar a falar de problemas, todo mundo tem o seu, eu tenho os meus, tu tem os teus, todos temos problemas. Agora, o que estamos fazendo em grupo, conjunto, coletivo, para resolver esses problemas, né? A gente joga os problemas que a gente tem para os outros, a gente espera que os outros resolvam os nossos problemas, né? Em vez de repente tentar fazer uma pesquisa, tentar aprender, não, às vezes a gente vê pessoas aí que simplesmente perguntam coisas que elas poderiam aprender sozinhas. Um clássico exemplo disso é quando o nosso presidente brasileiro perguntou na internet o que é Golden Shower, que ficou famoso internacionalmente por ser uma pergunta de extrema ignorância, de extrema incapacidade de saber usar a tecnologia. Isso é outra coisa que a gente também precisa começar a se ajudar, né? A ensinar uns aos outros como usar a tecnologia de uma forma realmente eficiente, né? Então, muitas pessoas têm acesso à tecnologia, mas não sabem utilizar ela de uma maneira que seja realmente proveitosa para si mesmo. Porque se a gente começar a procurar na internet, tem tutorial, tem livros, tem informações, tem especialistas falando sobre tudo que é assunto, e a gente pode então aprender sobre o que a gente quer entender. Então, às vezes, quando a gente descobre um problema, identifica um problema, será que não é interessante a gente, por si mesmo, por si próprio, ir procurar a solução desse problema, procurar ver se não tem por aí alguém no mundo que já solucionou esse problema, e aí tentar divulgar essa solução em vez de só ficar reclamando do problema? Porque só trazer problemas, só reclamar, sabe, faz com que o peso saia de ti e vá para os outros. Tu está pesando a vida das outras pessoas em vão, muitas vezes, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Como sociedade, como que a gente pode ajudar de forma coletiva uns aos outros em solucionar problemas, né? Então, o que tu quer ser no mundo? Uma pessoa que traz problemas ou uma pessoa que soluciona problemas? Uma pessoa que traz negatividade ou uma pessoa que traz esperança, né? Vale muito a pena a gente tentar se esforçar um pouquinho e não custa muito, por causa que a gente pode dedicar um pouquinho do nosso tempo todo dia para aprender um pouquinho mais, sabe? A primeira coisa que tu tem que fazer é aceitar que tu não sabe tudo e ninguém sabe tudo. Não existe nenhum ser supremo que tenha a solução, o plano de tudo. E por causa disso, tudo depende da gente, tudo depende de pessoas como nós. Depende de ti, depende de mim, depende de todos nós. Então, cada vez que a gente começa a problematizar, a gente não está trazendo solução. Porque identificar problema é muito fácil. Criar problema mais fácil ainda. Agora, trazer solução, que é o grande desafio, isso é que é o grande motivador, né? A humanidade sempre foi e sempre será um coletivo de pessoas que gera soluções, né? Então a gente precisa começar a realmente olhar para os problemas, tentar entender sobre os problemas antes de simplesmente descartar, né? A gente não pode se basear em uma crença ou outra, ou simplesmente ter certeza de alguma coisa que a gente tem de pouco. Tem muita gente que descarta informações que são básicas, científicas, por causa de uma crença, por
por causa de uma ideologia. E isso é um grande problema, porque se a gente começa a viver a partir de ideologia dentro da sociedade, a gente vai acabar voltando a ser que nem era na idade medieval, sabe? Com pessoas manipulando outras, como já vem acontecendo, com pessoas brigando entre si por causa, principalmente, de desinformação. Muitas vezes a solução de um problema já existe e a gente que não tem o conhecimento. Muitas vezes uma pergunta já tem resposta e a gente que não conhece a resposta. Então é muito importante a gente entender isso, que nós não sabemos tudo e a nossa opinião não é sempre baseada no conhecimento pleno sobre uma determinada informação. Então, quando a gente pega, por exemplo, apenas uma fonte de informação para moldar e formar a nossa opinião, a gente corre muito risco de ser apenas um replicador de uma opinião de outra pessoa e não ter formado uma opinião própria. E na internet, com a velocidade que a internet tem e com a forma como a internet é desenvolvida dentro das redes sociais para a gente comentar e participar, às vezes a gente acaba na ansiedade de expor a nossa opinião, deixar um pouco de refletir sobre a questão que está sendo posta por outra pessoa. Então a gente vê posts aí que tem conteúdos que são extremamente importantes, assuntos extremamente importantes que influenciam na vida de várias pessoas, sendo completamente descartados ou ridicularizados por pessoas que nitidamente não entendem sobre aquele assunto, nunca estudaram sobre o assunto, nunca refletiram sobre aquele assunto de forma profunda. Então, o que eu tenho para dizer hoje para vocês é isso, que a gente precisa, como humanidade, saber usar essa tecnologia de uma forma mais eficiente. Porque se nós vamos usar redes sociais para ficar simplesmente se xingando, simplesmente deixando que uma opinião rasa de outra pessoa influencie a nossa, para que a gente não precise pensar, então a gente vai começar a caminhar num caminho para trás. Porque a grande vantagem de ser humano é que a gente pode pensar, a gente pode raciocinar, a gente tem a consciência de entender, compreender, a gente conseguiu desenvolver tanta coisa, a gente consegue ler, a gente consegue, sabe, falar, a gente consegue se comunicar. E como que com todas essas ferramentas, com todos esses equipamentos, com toda essa tecnologia, a gente deixa então tudo isso de lado para problematizar, para brigar, para ignorar uns aos outros, né? A gente precisa ter uma maneira melhor de se valorizar, né? Valorizar a si próprio, valorizar aos outros, né? E demonstrar um respeito cordial, tá certo? Tem pessoas que não merecem respeito, eu entendo isso, né? Mas quem somos nós também para julgar todo mundo, né? A gente tem que ter pelo menos dar à pessoa a chance de ser ouvida e a gente pelo menos, se quer comentar, se quer falar sobre alguma coisa, dar uma pesquisada, dar uma estudada, tentar compreender o assunto, tentar entender o lado daquela pessoa, a forma como aquela pessoa vê as coisas. Quem sabe perguntar até mesmo para ela, mas da onde tu tirou essa informação? Por que tu pensa assim? O que te leva a acreditar nisso? Sabe? Porque muitas vezes quando a gente faz perguntas, a gente aprende. E muitas vezes quando uma pessoa nos faz perguntas, a gente também descobre que a gente não tem as respostas. E isso é uma forma de a gente evoluir individualmente. Então, aceitar que não existe ninguém no mundo que sabe tudo, é muito importante. Nenhum de nós sabe tudo. Não existe nenhum ser que saiba tudo. Não existe onisciência, né? Não existe nada que possa explicar tudo. E quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que falta aprender mais. Quanto mais a gente entende um pouquinho sobre um assunto, a gente descobre que esse assunto tem ramificações que a gente precisa cada vez entender mais. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais ignorante a gente se dá por conta que a gente é. Então a gente precisa começar
a respeitar uns aos outros mais nesse sentido de que somos todos ignorantes, mas a gente não precisa agir de forma ignorante com relação aos anseios dos outros. A gente pode muito bem tentar primeiro aprender, estudar, refletir e tentar entender sobre o que as pessoas estão falando antes de chegar lá e desqualificar o que a pessoa está falando e principalmente antes de colocar as pessoas em um grupo que é inferior, né? Então, preconceito, né? Racismo, intolerância, isso é muito complicado, né? Então, a gente precisa também aprender a voltar a combater ideias, porque ultimamente eu vejo muita gente atacando individualmente, o ataque ad hominem, né? Sempre atacando a pessoa. Isso vem muito agora da política aí, né? Mas esses ataques pessoais, né, que as pessoas fazem, isso aí não resolve nada. Quer atacar a minha aparência para tentar combater a minha ideia, não vai afetar em nada, né, o que eu penso, né? Se tu falar sobre, sei lá, o meu cabelo, falar sobre o meu porte físico, falar sobre qualquer coisa que tenha a ver com o que eu sou, eu não tenho culpa, sabe, de ter nascido assim. Agora, as coisas que eu entendo, as coisas que eu falo, as coisas que eu pesquiso, isso realmente eu pesquisei, fui atrás, tentei entender, e isso sim, a gente pode conversar sobre isso numa boa. Então, a gente tem que pensar mais nisso, tá, pessoal? Que quando a gente coloca nossos pensamentos na internet e quando a gente repudia certos pensamentos, que são vários, principalmente quando a gente está falando de ciência, né? E alguém chega lá e diz, não, você não existe, né? A gente tem que começar a ter mais humildade, né? E aceitar mais o diálogo, porque sem diálogo a gente não chega em lugar nenhum. Tá, pessoal? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deem um joinha aí, compartilhem com seus amigos para esse vídeo ser mais visualizado e até o próximo vídeo.